Você quer aprender a somar no Excel de maneira prática e eficaz? Mesmo que seja centenas ou até mesmo milhares de números? Então, acompanhe o vídeo todo. Fala galera, meu nome é José Flávio, eu sou engenheiro de controle e automação e neste vídeo eu vou ensinar para vocês como somar através da função soma no Excel. Antes de utilizar a função soma, nós devemos entender como que soma normalmente dentro do Excel. Para isso eu tenho essa tabela aqui dentro da planilha Fórmulas do Diário Escolar. Essa tabela eu tenho todas as notas do aluno, de 6 alunos, ao longo do ano. Então nós vamos somar essa nota. Quando você quer fazer uma adição, subtração, multiplicação, alguma operação matemática, você deve começar com o sinal de igual. Então você clica numa célula que você deseja que apareça o resultado. No caso aqui eu escolhi essa. Então você começa a digitar os números que você deseja. Teoricamente, os números. Você já vai saber por quê. Então, começo a acrescentar os números para o aluno 1. Vamos estar somando aqui as notas do aluno 1 ao longo do ano. Então, trabalho 1, ele tirou 1. Depois, a prova 1 tirou 17. Depois, a prova 2, 5. Trabalho 2, 5, prova 2, 7, trabalho 3, 2, prova 3, 5, trabalho 4, 3, prova 4, 17. E aí eu dou um Enter. Então ele me deu o resultado aqui, que foi 57. Esse aluno ficou com 57 no ano. Aqui em cima, na nossa barra de fórmulas, a gente pode ver os números. Agora vocês já entendem o problema disso, de estar inserindo os números, como eu falei anteriormente, induzir um pouco ao erro aqui? Porque se você acrescenta os números, é como se fosse uma calculadora. Essa fórmula vai realizar apenas essa operação. Então, fica uma coisa estática. Ela está somando apenas esses números. Se eu vier aqui alterar, por exemplo, não, eu corrigi errado aqui o trabalho, a prova 4, ele tirou foi 13. E aí dou um Enter, ele não corrige para mim. Esse é um problema. Imagina se tivesse 8.000 de linhas e números para você somar. Vai ficar digitando na calculadora manualmente, demora muito, dá muito trabalho, sem falar que pode conter erros, porque errar é humano. E aí, como é que a gente faz para não ter que sair digitando? A gente vai passar o endereço da célula. E o que é o endereço da célula? Vocês já jogaram Batalha Naval? Exatamente. Aqui eu tenho uma ilustração, né, que está vindo de A até H, do número 1 ao 8. E então, quando você fala para outra pessoa, eu escolhi aqui, eu estou atacando B4. E aí eu faço conta que eu não sei essa imagem, e aí eu vou escolher a célula que está na coluna B, linha 4. E você pode ver que quando eu seleciono a célula, ela destaca a coluna e a linha também. Beleza? E aí a pessoa fala, não, foi água. Errou o tiro. Aí, então essa daqui é a célula B4, beleza? Esse é o endereço. E qual que é a importância de estar passando o endereço em uma fórmula ao invés de estar passando o número exato? Primeira coisa é isso, de estar estático, e aí a fórmula ela vai abranger uma gama muito maior do que apenas os números exatos que você passou. Então vamos agora acrescentar uma fórmula com endereços. Eu começo também com o sinal de igual. Toda fórmula e função começa com o sinal de igual. Nós já estamos chegando na função soma. Por enquanto é a fórmula. Então a fórmula eu começo com o sinal de igual e eu começo a selecionar as células que eu quero. E aí você pode ver que ele já inseriu aqui o endereço B5. Coluna B, linha 5. Sempre começa com a coluna. Então eu começo a somar aqui as células que eu desejo. Aí eu somei aqui C5 mais D5 mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. E aí eu dou um Enter. E aqui ele já corrigiu para 53. Se aqui a prova era 17, não era isso? Ela voltou para 57. Beleza? E aí fica muito mais tranquilo. Essa fórmula daqui, o que ela faz? Ela soma
as 8 células à esquerda de onde está localizado, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o que essa fórmula faz. E aí, utilizando a referência relativa, nós podemos clicar aqui no canto inferior direito e expandir aqui para baixo, que ele já vai carregar essa fórmula também para as linhas abaixo, que soma as 8 células à esquerda. Então aqui está somando as 8 células à esquerda, aqui também está somando as 8 células à esquerda, e assim sucessivamente para todos os alunos. Muito mais rápido do que eu sair entrando dado por dado aqui para cada um. Sem falar que se eu fizer dessa maneira, eu não consigo puxar aqui para baixo, pois é o mesmo dado do aluno 1. Os dados variam de aluno para aluno, beleza? Então, aprendemos fórmulas, aprendemos endereços e como criar essas fórmulas. Vamos passar para a função. Antes de passar para a função, só gostaria de relembrar que é exibido aqui o resultado da fórmula. Se você clicar 2 vezes na célula, você vê a fórmula que está lá dentro dessa célula, que foi a que nós criamos. Nós também podemos visualizar aqui em cima na nossa barra de fórmulas o conteúdo da célula. Apenas de clicar na célula, nós estamos vendo aqui na nossa barra de fórmula a fórmula. E você pode perceber que o que está mudando aqui são as linhas, beleza? Dessas fórmulas aqui. Beleza, agora vamos aprender a função soma. E o que é uma função? A função nada mais é do que uma fórmula pronta. Ao invés de nós fazermos a nossa fórmula, que pode ser qualquer coisa que nós desejarmos criar, dependendo da planilha que você está utilizando, a função já é uma fórmula pré-definida pelo Excel. Ou seja, a função soma, ela vai somar as células que eu desejar, que eu escolher. Ela já vai entender que eu estou somando aquilo ali. Tá, joia? Então vamos colocar aqui na prática como é que a gente vê isso. Eu primeiro selecionar onde que eu quero inserir a função soma. Selecionei aqui, vou escrever total aqui do lado. Agora de vendas realizadas. Quantas vendas o tal funcionário realizou? E aí eu venho aqui na nossa faixa de opções aqui em cima, clico em fórmulas e então eu tenho aqui a biblioteca de funções. A nossa função soma está dentro de matemática e trigonometria. Cliquei aqui, vou arrastar para baixo essa barra de rolagem e aí está organizado em ordem alfabética. Aqui embaixo tem a soma. Se você parar com o mouse aqui em cima, ele dá uma breve descrição, soma todos os números em um intervalo de células. Então agora eu consigo somar um intervalo de células, que é mais do que uma célula individual, como na batalha naval. Agora é um intervalo inteiro. Beleza, então quando você clica em soma, ele vai estar inserindo a função de soma dentro dessa célula que nós selecionamos anteriormente. E aí ele vai abrir essa caixa de diálogo para a gente, argumentos da função. No caso aqui da função de soma. E o que são argumentos da função? Os argumentos nada mais são do que os dados que você está transmitindo, para a função. A função vai interpretar esses dados e vai atuar sobre eles. Ou seja, se você está passando 2 células, a função soma vai estar somando essas 2 células, beleza? Realizando a adição nelas. Se você está passando um intervalo de células, ela vai estar somando cada uma dessas células neste intervalo. Você também pode passar números. E aí o Excel é tão inteligente que ele já selecionou aqui para a gente esse intervalo de células, de B5 até M5. E por que ele selecionou esse intervalo? Porque a minha célula, onde eu inseri a função, está ao lado dessas colunas. E aí ele já eliminou essa primeira informação, que não é do formato número, né? Tem um texto aqui também, funcionário, e pegou apenas os números, as células que contêm número, essas 12 células. E aí pegou esse intervalo para realizar a soma nele. Se você quiser passar outros argumentos aqui, número 2, basta clicar e aí você pode ver que também, por exemplo, vou pegar aqui novamente o B5, que é 81. Ele já dá o resultado aqui do lado e aqui embaixo ele já está realizando a soma de todos os argumentos que você está passando, seja células, intervalo de células ou até mesmo números. E aí ele vai realizando a soma aqui, tá joia? Então assim eu insiro a função de soma e aí ele já pegou esse intervalo para a gente. E agora quando tem, muitos produtos, muitos cálculos para fazer, como é que a gente faz isso de uma maneira
mais eficiente, mais prática. Ao invés de vir aqui na nossa faixa de opções, fórmulas, matemática, trigonometria, soma e adicionando, né? Sempre assim. Você pode digitar com o teclado. Toda fórmula ou função começa com o sinal de igual, e aí você começa a escrever soma, né? Só de você começar a escrever, ele já vai dar o resultado aqui, várias indicações, né? Sugestões de que você possa estar adicionando essas funções que contêm soma no nome delas. E como nós queremos apenas a função de soma mesmo, já está selecionado aqui com azul, eu posso ir com a setinha do teclado selecionando nas outras e aperto um Tab no teclado. E aí ele vai estar selecionando essa função para a gente. E aqui embaixo você pode ver que ele está pedindo o argumento 1, que é número 1, separado agora por ponto e vírgula. Então o argumento pode ser uma célula solta, separada por ponto e vírgula. Pode ser um número também, se você quiser adicionar ele, ou então o argumento pode ser um intervalo de células, também pode ser várias outras coisas, mas para nossa didática, para o nosso exemplo, eu vou selecionar apenas o intervalo aqui. Digitei novamente, apertei o Tab, selecionei esse intervalo clicando com o mouse mesmo e dou um Enter. Se eu clicar 2 vezes aqui, eu posso verificar que está aqui. Ótimo. E agora como é que eu faço para adicionar automaticamente para as outras linhas, certo? Para os outros produtos aqui. Eu quero saber o total do ano. Basta clicar aqui no cantinho, arrastar para baixo, né? No ponto ali, e aí eu estou adicionando em cada uma dessas linhas, saindo fora do meu microfone aqui para enxergar, a função de soma, beleza? Vou deixar um desafio aqui para vocês. Tem os links aqui embaixo da planilha e mais alguns. Então você pode baixar e realizar esse desafio aqui. Utilizando a função de soma, encontre o mês em que a loja teve o maior número de vendas realizadas. Informe esse valor aqui abaixo. Então onde está o 0 aqui, você vai informar esse valor e vai acontecer uma coisinha aqui na planilha. Beleza, então nesse vídeo nós aprendemos a realizar soma dentro do Excel através de fórmulas e da função de soma. Também aprendemos muito sobre endereços de células e intervalo de células também. Espero que vocês tenham gostado. Se você está interessado em mais assuntos sobre o Excel, eu estou gravando vários vídeos, criando várias playlists aqui para o canal. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro quando eu lançar um vídeo novo. Então, muito obrigado, um abraço e até a próxima.